um desenho, uma pedra bruta, mas a pessoa colocou uma pedra lapidada. Não pode, a pedra não pode estar lapidada. Então, aqui dentro tinha o altar de bronze. Esse altar de bronze aqui tinha 1,5 metro de altura. Quando passa para o templo de Salomão, o gigantesco, aí esse altar passa a ter 2,5 metros. É a altura desse muro aqui, ó. 2,5 metros. O altar. Os sacerdotes não podiam subir por degraus. Tinha que ser por rampa. Uma rampa. E tinha que subir por rampa. Aonde que está isso? Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 26. Não subirás por degraus no meu altar. E tinha que subir por rampa. Por quê? Porque se subisse pela escada, a roupa desses homens era que nem roupa, o feitio da roupa era uma saia. Então as pessoas que estavam embaixo, 2 metros, estariam vendo as partes íntimas dele, as partes íntimas. Então, para que isso não acontecesse, ele subiu por rampa, porque não havia brincadeira aqui. Entendeu? Então, Eclesiastes diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Isto era uma ordem para os levitas, principalmente para os sacerdotes. Então, ele subiu por rampas, nesse altar aqui. Nesse altar, eles faziam um sacrifício de ações de graça, sacrifício de santificação. Vou escrever aqui: ações de graça, sacrifício de santificação, sacrifício de consagração e sacrifício de holocausto. Deixa eu pegar a palavra holocausto e colocar para cá. Holocausto, holo quer dizer todo. Causto vem de queimar. Tinha que queimar todo o animal aqui. Não podia queimar 1/3. Queimar as 2 pernas. Não, tinha que queimar todo. Senão, o sacrifício não era aceito. E dependendo do caso, Deus matava. O sacerdote que aceitou e a pessoa que levou. Então, tinha que ser queimado todo. Sacrifício de ações de graça, santificação, consagração e de holocausto. Né? Aí, se nós fosse levar isso aqui em nossos cultos, quanto tempo dá? A igreja ali é 2 horas aqui. 2 horas, 2 horas e 5. 2 horas e 10. Quantos tempos de culto era a sua igreja, João? A sua? 2 horas. E as suas aí, irmã? O total? Não. 2 horas mesmo. À noite. 2 horas. O seu, irmão? 1 hora. 1 hora? O seu? Senhora? A senhora? É IBG? E a senhora? 1h30. 1h30. A pergunta que eu faço: nós fazemos isso mesmo? 1 hora, 1h30, 2 horas e quanto? Fazemos nada. 2 horas de O holocausto é tudo, todo, 100%. 5 minutos machucando o braço, 10 minutos lá no banheiro toda hora. Toda hora bebendo água, cochichando, fofocando, dormindo. Vai ficando que se juntar tudo É, dentro do culto, É cruel. dá 30 minutos, porque o resto fica quieto.
Mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem aceitado, graças a Deus. Mas se fosse aqui, Já tinha morrido. a senhora já tinha ido. Não, eu sei agora, eu vou no banheiro, vou beber água. Não, né? Eu não tenho água de água na minha casa. Muito bem. Agora, essa pedra aqui, a marinha de paçoca é pouco. Aquele da baleia, que aliás não anda comprando meu baleia. Êxodo capítulo 20, versículo 25. Quem pode ler? Aqui era feito o sacrifício pelo pecado. Viu, senhora? Aqui fora fazia o sacrifício de animais pelo pecado. Pelo pecado. Então, aqui o sacerdote tinha que comer também da carne desse animal. E aqui então ele fazia em cima dessa pedra. Quem pode ler Êxodo 20, versículo 25, gente? E se me fizeres um altar de pedras, Isso. não o farás de pedras lavradas. Labrado. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Isso. Por que esse altar não podia ser de pedra lavrada? Porque um dia essa pedra seria lavrada dentro de Maria pelo Espírito Santo. Como vocês três estão chegando no nome, então eu vou explicar. Abra em Zacarias 3:9. Zacarias 3:9. Professor, mas esse versículo é do altar de fora ou de dentro? De fora. De fora, você vai aqui. Não, estou perguntando. Eu também sempre confundo a diferença. Não é para me colocar aqui. Então, ó, o sacrifício aqui dentro, de ações de graça. Fizemos um culto ontem de ações de graça. Então eu levava o sacrifício, então ele tinha que ser queimado todo. Por que é? Ações de graça. Fiz com salmo de santificação, que é um depósito, de consagração e de holocausto. Agora santificação de depósito. Zacarias 3:9. Professor, 3:9. 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Então. Retirarei a iniquidade desta terra em um dia. Então essa pedra vai ser esculpida. Eu esculpirei, o Senhor está dizendo eu. Mas ela vai ser esculpida onde? Dentro de Maria. Porque o menino que vai nascer não tem o rosto de Maria e nem de José. Então, ele vai ter o rosto do pai. Então, quem é o pai dele? Jeová. Então, vai ser esculpido pelo próprio Deus, o rostinho, o olhinho. Depois a gente chega até lá. Vocês não merecem agora falar isso. Então, essa pedra, aqui, senhores, essa pedra, deixa eu apagar aqui, essa pedra é que seguia a nação de Israel. Vou colocar aqui, 1 Coríntios 10, verso 4. Vamos aprender isso aqui. 1 Coríntios 10, versículo 4. Diz que todos beberam de uma mesma bebida espiritual. E beberam de uma pedra que o seguia. Essa pedra era Cristo. Vamos ler, gente, em 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Isso. Porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. Isso. E a pedra Era Cristo. A rocha. Quando eles estavam com sede, Êxodo 17, verso 6, Deus falou com Moisés: bata nessa pedra. Então essa pedra, aí não pergunta para mim não, irmão. Como é que essa pedra andava?
Não sei. Mandava, né? Deus transportava aquela pedra atrás deles. Êxodo 17, versículo 6. O povo estava com sede. Moisés, estamos com sede, sede. Deus falou a Moisés: Eu acho que eles nem viam a pedra, né? toca na pedra. Andar, né? Não via. Ué, porque depois. Seguir eles? Não, seguir. Mas a pedra estava lá. Porque quando eles montavam o tabernáculo, essa pedra acompanhava e ficava aqui do lado. E aí eles faziam o sacrifício nela. Mas não via movimentando. Ah, sim. Não via. Senão eles não. Não via que daí falou: ué, mas essa pedra tá aqui? Ué, mas eu não estava lá? Mistério de Deus. É isso que eu tô falando, é um mistério a pedra. Êxodo 17, verso 6, se ninguém leu, né? Ó, Ninguém tá lendo. Eu estarei à sua espera no Aí. alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. aí. Já pode comer a lasanha do domingo aqui do meu esposo. Ah, não, esqueci. É que ela vai viajar, então não vai dar. Você vai sair daqui e não vai comer Inimigo, hein? Então, o inimigo que é furioso. nervoso isso. Então essa pedra que seguia, foi dessa pedra que Moisés bateu com a vara e deu água para 2 milhões de pessoas. O povo estava com sede. Pode falar. O sacrifício do dia da libertação lá de Yom Kippur era feito nessa pedra? Né? Era. Nessa aí de fora? É. Ah, tá. Eu achei Yom que era Kippur. de dentro. Não. Tinha o sacrifício de consagração nesse dia, porque. Deixa eu colocar aqui. Levítico 16. No dia do Yom Kippur. Deixa eu marcar aqui a palavra. Yom é dia. Tá chegando, né? Yom de Kippur, dia do perdão. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava aqui, ó, no Santo dos Santos. Nos outros dias, os sacerdotes trabalhavam aqui e aqui, ó. Aqui tinha uma mesa com 12 pães. Aqui tinha o altar de incenso, chamado de altar de ouro. E aqui tinha o candelabro. Deixa eu tentar fazer esse candelabro. O candelabro aqui e tal. Então, eles trabalhavam aqui durante a semana toda. Mais uma vez por ano, um sumo sacerdote entrava aqui. Ele entrava aqui. E nesse dia, ele entrava uma vez por ano, mas ele entrava a primeira vez no versículo 12. Ele entrava a segunda vez no versículo 14. Ele entrava a terceira vez, não, a segunda vez, no 14, e a terceira vez ele entrava no versículo 15, e pela quarta vez ele entrava no versículo 23. Ele entrava aqui dentro 4 vezes. Era uma vez por ano, mas ele entrava 4 vezes. Amém? E nesse dia, ele tinha que trabalhar sozinho. Todos os sacerdotes e levitas ficavam aqui fora, de joelho, pedindo misericórdia a Deus. Porque se o sumo sacerdote errasse um ponto do culto, Deus matava ele. Ele ficava ensaiando 7 dias antes com os outros sacerdotes. E de um dia para o outro, ele não podia dormir. O sacerdote ficava instalado um dia assim, ó, para ele não dormir. E ele ficava meditando na lei de Moisés. Isso de um dia para o outro. Aí, no outro dia, ele tinha que trabalhar sozinho e o povão ficava aqui fora. O muro era de 2 metros, então ele não viu o povo lá e nem o povo via ele cá. Quando ele ia entrar pela última vez, aqui, ó, aqui, aquela nuvem eu vou apagar aqui, tá? Porque eu preciso fazer uma nuvem
Então, o sumo sacerdote, a nuvem da glória de Deus que ficava em cima aqui, agora vai ficar em cima da cabeça dele. A nuvem da glória de Deus vai ficar em cima. Ele matava o animal, e aí ele tinha que entrar com o sangue, às 15 horas ele tinha que estar aqui. Ele entrava. Daqui até aqui, dá 100 metros. Daqui a aqui. Daqui até lá, dá uns 80 metros. Quando ele partia com o sangue do animal, de uma novilha vermelha, não é Levítico, não. Números, capítulo 16, versículo 2. Uma novilha vermelha, que Israel não tinha novilha, hein, gente? Acorda. Agora tem. Agora tem 4 ou 5 novilhas já prontas para novilha vermelha. Ele partia com o sangue dessa novilha, essa glória de Deus ia explodindo. O que acontecia aqui, aconteceu no monte aqui, acontecia em cima da cabeça dele. Os estouros. E aí, as pessoas que estavam na tenda, aqui, na sua tenda, e tinha brincado durante o ano todo, e não levou um sacrifício aqui, pedindo perdão dos seus pecados, começava a morrer. Caía primo, caía tio, caía fulano, caía cicano, ia morrendo. O povo gritava desesperado. E ele ouvia os gritos, mas ele estava tranquilo porque numa dessas vezes aqui, que ele entrou, ele fez um sacrifício pela família dele que estava lá fora. Então ele já protegeu a família, não é bom? Mas aí essas pessoas que morriam, que durante o ano inteiro não tinham levado nenhuma oferta ali, né? Aqui, pedindo perdão dos seus pecados. Para de dentro ou pro altar de pedra? Tanto faz. Tá. Ou de consagração, ou de santificação, Pelos pecados, tinha que levar o animal. ou pelo pecado. Tá. Amanhã eu levo, ele não levava. Amanhã eu vou na igreja. Vai passando, não vai não. Aí ele ia andando devagar em direção lá. Ele ia ficar preocupado. Gente gritando, tu tá morrendo lá fora. Ele ia andando. Ele já tinha puxado esse véu. Esse véu pesava 1 tonelada. Era tipo sanfona. Então, ele sozinho, ele puxava, empurrava esse véu, ficava aqui no canto, esse véu. Antes ele tinha a glória de Deus que estava em cima dele, enchia de fumaça aqui, ó. Enchia de fumaça, porque ele não podia olhar a olho nu na arca. Se olhasse, ele morria. Ele entrava aqui, passava por aqui, e aí ele aspargia o sangue da novilha vermelha sobre a arca 7 vezes. Depois que ele fazia isso, ele virava as mãos assim, esperando Deus falar. Enquanto isso, o povo estava morrendo lá fora. Estava morrendo. E eles esperando Deus falar. Se ele levasse 10, 15, 20, 1 hora, ele tinha que ficar ali. Não podia sair não. Se saísse, ele morria. Aí quando Deus, no meio dessa nuvem, vinha e falava com ele, aí ele não podia virar as costas para Deus, não. Ô sertão, valeu, viu? Não, ele tinha que se curvar diante de Deus e dar 7 passos, até mais ou menos até aqui, e aí ele virava tal, e saía aqui fora. Aqui fora, ele virava as mãos e recitava. Ele recitava Números, capítulo 6, versículo 24 ao 27. É a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, ó Israel. Vamos ler para nós? Números 6, versículo 24 ao 27.
É. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Lembra ou não? O Senhor te abençoe e te Te guarde. guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre De ti ti. e tenha misericórdia Guarde de de ti. ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre o filho de Israel e eu os abençoarei. Quando esse homem saía de lá e falava isso aqui, e ele virando assim, ó, saía do corpo dele, migrava pelas 12 tribos, o poder que estava nele migrava e a morte parava. Quem estava morto continuava morto, mas quem estava doente era curado, quem estava triste teve alegria, a nação era impactada, o chão tremia, assim, ó. O chão tremia, assim, Deus fazia assim, com as tribos. Porque esse tabernáculo, o nome dele é Miscã. Outros falam de Miscaim. O que quer dizer Miscã? Quer dizer o vizinho do lado. Eu vou repetir para você. Miscã quer dizer o vizinho do lado. Dizendo nossa linguagem, Deus não gosta de ficar sozinho. Ele quer ficar no meio do homem. Aqui ele quis entrar dentro do homem. Mas como o homem ficou com medo, então preparou-se um tabernáculo, o Miscã, né, para que ele ficasse no meio do homem. Então, quando a pessoa ia consultar a Deus, ele disse, eu vou no meu vizinho do lado. Amém, Jesus ou não? Jesus. Lembra do homem que compareceu à meia-noite na casa do outro? Mas ele apareceu com fome, aí o outro saiu do vizinho do lado, Miscã. E aí ele disse, amigo, chegou uma pessoa agora lá em casa e eu não tenho pão. Empresta-me 3 pães. E como é que o vizinho sabia que ele tinha 3 pães? Porque em cada bairro tinha uma padaria, um forno coletivo. Então ia a Beth lá e mandava assar 20 pães. Então ficava na entrada da casa ficava um cesto com os pães. Não ficava na mesa lá, ficava na entrada, no cesto. O marido chegava do trabalho, já pegava assim, já pegava um pão e já entrava comendo. Na igreja, os diáconos já deveriam ter pão. Mas a maioria deles tem murmuração. Mas já deveria ter pão, pessoa comendo, mas deixa para lá. Não mexer com isso aí. Então, escute isso. Então, um vizinho passava na porta do outro e sabia. Opa, o cesto dele está cheio de pão. Então sabia quantos pães tinha. Que o vizinho do lado tinha pão sobrando. Porque ele passou na porta e viu. Isso é uma coisa normal. E ele vai lá e empresta 3 pães. Ele quer 3 pães. Qual o primeiro pão? O pão do pai. Que é o maná. O segundo pão é o pão do filho, que é a ceia do Senhor. E o terceiro pão é a palavra, o pão do Espírito Santo. Amém, Jesus ou não? Amém, Jesus. Tá, vocês, uma aula dessa. Repete, professor. Não vou repetir não. Nunca me levou para tomar café na sua casa, 3 anos aqui, não vou repetir nada. Vou repetir nada. Vai. O pão do pai, Jeová, é o maná. O pão do filho, que é Jesus, é a ceia. E o pão do Espírito Santo é a palavra. Glória a Deus. Então a igreja tem 2 pães, né? A ceia e a palavra. E a palavra.
Israel só tinha um pão, que era o maná. Nós temos dois. Glória a Deus. Aleluia. Pegou, irmão? Irmão? Pegou? Tá pegando? A senhora pegou? Você está pegando sal? Porque para mim a senhora é a melhor aluna, hein? Aleluia. Muito bem. Então, essa pedra é que seguia a nação de Israel. Posso apagar aqui? Sim, senhor. Então vamos lá então. Não, porque hoje eu estou inspirado, hein? Na frente hoje, né? Hoje eu estou crente demais. Falando em pão, hoje tem pão da Beth? Ah, não, era segunda ela não faz, tá? Na terça ela não faz, só segunda. Mas não tinha que come de Tinha muitos pães, né, então? Aí ninguém ia comer, ia comprar pão, né? Pão. Então eu ia. Aí ia comprar? Com certeza. Certeza. Então já paga de jantar. Segunda-feira. Pode deixar. Segunda-feira não tá aí, porque ela Tá viajando? tá chegando Eita, aí. de viagem. Perdeu a oportunidade. Então vamos aqui, ó. O mar Mediterrâneo, Lago de Meron, Mar da Galileia, não é mar, mas os judeus chamam de mar. Mar da Galileia, Rio Jordão e o Mar Morto. Então Israel sai do Egito, aqui, e vai para o deserto de Zin, e aí eles param 2 anos aqui, depois fica dando volta aqui embaixo, 38 anos. Aí depois disso eles acampam aqui na região de Moabe, Moisés morre, e aí passa o comando para Josué. Acompanhe. Essa pedra não foi lá do Egito. Essa pedra ficou esperando ele sair do Egito. Quando ele sai do Egito, essa pedra vai seguindo ele. Quando Josué ele vai passar o Jordão não abre como o Mar Vermelho. O Mar Vermelho abriu em 2. Gente, a parte mais estreita que o povo passou deveria ter uns 15 quilômetros. Ao custo de 30. 2 milhões passando aqui, ó. Parede de água, parede. Eles levaram horas para passar aquilo ali. Muito bem. Aí, quando Josué, no caso aqui, o Jordão se afastou. Gênesis 114, verso 3 e 4. Salmos. É verdade. Eu estou escrito, estou falando. Salmo. Salmo 114. O Jordão, ele recuou. Quando os sacerdotes pisaram aqui. Essa pedra entrou atrás deles. Aí eles acamparam em Gilgal. E Jerusalém está a 25 quilômetros aqui. Essa pedra vem e fica aqui, ó. No Monte Sião. Essa pedra fica aqui. Passa por eles, ela vem direto para cá. Bom, o Jordão volta ao normal. Depois que o povo passa, estão acampados aqui. E Josué ataca as nações que estão aqui. As nações cananeias. Aí, o tabernáculo de Moisés, que estava aqui, eles levam para Siló. Siló fica a 80 quilômetros de Jerusalém. 80 quilômetros. Eles vão montar o tabernáculo lá. O tabernáculo. Só que essa pedra não vai mais para lá. Ela vem e fica aqui no Monte Sião. Entenderam ou não? Essa pedra que seguia o povo judeu. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Está entendendo? Irmão, está entendendo? Está entendendo? Pedra de esquina, pastor. Peraí, você está entendendo? Irmã, está entendendo? Irmã, está...
Tá? Entendendo, Maria? Tô. Tá? Deixa eu fazer o Monte Sião aqui. Fazer o Monte Sião. Então, essa pedra fica ali, ó. Essa pedra que seguia ele, ao invés de ir lá para Siló, onde eles montavam o tabernáculo, ela não vai mais. Ela entra e fica aqui no Monte Sião. Bom, vem a época de juízes, que durou 450 anos, Atos 13, versículo 20, aí vem o rei Saul. Aí, 40 anos, aí vem Davi. Davi ele quer construir um templo. Mas Deus falou para ele, é só uma suja de sangue. Então Davi junta material, ouro, prata, cobre, e aí o seu filho, o Salomão, é que vai construir o templo. Bom, eles vão construir o templo. Deixa eu fazer o templo aqui. Lá no Monte Sião, eles vão fazer o templo. Estão fazendo o templo e aquela pedra, ela está ali. Os pedreiros olham essa pedra. Nossa, que pedra feia. Pedra horrível. Aonde que está isso? Salmo 118, verso 22. Quem pode ler? Eles disseram, que pedra feia, que pedra horrível. Não, esse ano não escapa de tomar café na sua casa. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Isso. Então, a pedra que os pedreiros do templo rejeitaram tornou-se a pedra de esquina, ou a pedra angular. Eles rejeitaram essa pedra porque ela é feia. E diz os rabinos, os mestres de Israel, que essa pedra, ela cabia em qualquer ângulo do templo. Se colocasse ali, ela cabia, se colocasse lá, ela cabia, né? Em qualquer área, mas a pedra era feia. Toda ficou ali. Esse templo, eu já disse, o templo de Salomão durou 400 anos. Eles vão para o cativeiro babilônico. Nabucodonosor destrói esse templo. 70 anos depois, eles voltam da Babilônia e vão agora reconstruir o templo, que é o templo de Zorobabel. Então deixa aqui, eu colocar aqui outra vez. No templo de Salomão, então, o altar de pedra era feito com outra pedra? Não. No templo de Salomão, eles começaram a fazer o sacrifício dentro do altar, dentro do próprio altar, de bronze. Eles começaram a usar só um altar. Bom, o templo de Zorobabel, o altar de bronze, a pia, vamos lá. A arca sumiu, eles não tinham mais a arca, então tinha uma mesa, o altar do incenso e o candelabro. O candelabro bonito. O candelabro. A Arca da Aliança, ela some quando Nabucodonosor invade o templo de Salomão e destrói a cidade, destrói tudo. A arca está aqui, ó, Jeremias 3,16. Sumiu, desapareceu. Quem pode ler aí? Jeremias 3,16. Nós já estamos terminando a nossa aula. Jeremias 3,16. Quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias diz o Senhor, nunca mais dirão, a arca da aliança do Senhor. Ela não mais lhe virá à Amém. mente,
e não se recordarão dela, e nem a visitarão, e nem se fará outra. Sumiu, gente. Acabou. Não tem mais arca. Acabou. Aí, mas o que tinha aqui? Tinha aquela pedra. Essa pedra. Os anciões leram em Isaías, capítulo 28, versículo 16. O que está escrito lá? Eis que tem colocado em Sião uma pedra já aprovada. Lê para nós. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que assentei em Sião uma pedra já provada, Isso. pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não apresse. Não apresse. Outra versão diz: aquele que crê não será confundido, envergonhado. O que os anciões fizeram? Essa pedra que estava há mais de 1000 anos aqui, rejeitada, eles pegam essa pedra, passam ela por aqui, rola essa pedra e coloca essa pedra no lugar da arca. Quando eles colocam essa pedra, Deus toma a boca do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, Ageu falando: minha é a prata, meu é o ouro, a glória da última. O pessoal sempre fala a glória da segunda, não é da segunda, é da última. A glória da última casa será maior do que a primeira. A glória dessa casa será maior do que o templo de Salomão, que era de ouro. Por quê? Por que, Ageu? Porque agora vocês colocaram a pedra no lugar certo. Eita. Colocaram a pedra no lugar certo. Amém, Jesus? Amém. E olha que a pedra andou, né? A pedra andou. A pedra andou, ficou parada. Enquanto não colocou a pedra no lugar certo, não parou. Não parou. Aí mais tarde vem Antíoco Epifânio, um general grego, né? Que o reino de Alexandre o Grande andava com 7 generais.